ao vivo. Ótima noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao programa Um Vínculo com Você. Hoje nós estamos num cenário totalmente diferente, né? Por questões aí técnicas. Hoje nós temos a nossa convidada que está em Osasco, certo, Priscila? Estou vizinha de Osasco, bem pertinho. Vizinha de Osasco, tá certo. E por questões técnicas, hoje não consegui estar presente aí no estúdio da UOL Web TV, mas quero dar a boa noite a todos que estão sempre aí conosco, prestigiando o nosso programa. É uma satisfação imensa estar aqui hoje e acredito que o importante seja sejamos diferentes, mas não deixamos ninguém na mão, não é verdade? O programa está de pé, sempre online, isso que importa. Bom, Priscila, nós estamos aqui ao vivo nos canais da UOL Web TV, o programa Um Vínculo com Você, ele vai para o ar ao vivo todas as terças-feiras às 19 horas no canal do YouTube da UOL Web TV. Então, convide seus amigos e familiares a participar conosco, mandar as perguntas aqui no YouTube, que estaremos respondendo ao vivo pelo YouTube. Mas convido o pessoal também, tem gente de peso que está nos canais do Facebook, do Instagram, do Quai, do TikTok, da UOL Web TV, a virem também para o YouTube prestigiar e colaborar conosco, mandando as suas perguntas. Bom, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco, gostaria de dar a oportunidade de você se apresentar. Obrigada, Flávia. É um prazer enorme estar aqui com você hoje, podendo falar um pouquinho, né, da bagagem que a gente vai adquirindo aí ao longo do nosso tempo, da nossa carreira. E, bom, eu sou a Priscila Biela, eu sou jornalista por formação, pós-graduada aí, né, em comunicação corporativa, em marketing, e tenho uma carreira profissional aí no mercado corporativo de aproximadamente 15 anos, onde eu pude desenvolver aí bastante, né, com relação à comunicação, marketing, e nesse período que eu estive no mercado, onde atuei aí nas áreas de saúde, principalmente, tecnologia, educação, eu pude experimentar um pouquinho desse grande arsenal de ferramentas que o marketing e a comunicação tem aí para alavancar marcas, para posicionar marcas, para criar reputação. Enfim, hoje eu empreendo nos meus negócios, tenho um comércio eletrônico, né, um e-commerce de moda íntima feminina, que é a Bielíssima, foi o meu primeiro negócio, e em decorrência disso, inclusive, surgiu a PB Conecta, que é uma consultoria empresarial especializada em marketing estratégico, que é onde hoje eu apoio aí empresas que estão buscando um posicionamento assertivo, um posicionamento estratégico, em busca de alavancar os seus resultados através da comunicação. Bacana, excelente, Priscila, excelente. Dá para ver que você tem... Desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. Bacana, é sempre um grande prazer para nós termos convidados assim como você. E 15 anos de experiência é bastante tempo, né? Dá para a gente percorrer aí uma vida. E conta um pouquinho para nós, então, você comentou a respeito da experiência nas áreas de saúde, nas áreas de educação. Acho que seria legal também a gente entender um pouquinho por que você escolheu na sua vida essa área, né? O que te levou a atuar com comunicação, depois a questão da sua experiência com saúde, com educação, que são áreas bem distintas, né? Sim, sim. É interessante, eu até vou começar contando uma curiosidade a meu respeito, né? Desde pequena eu queria, na verdade, ser médica. Eu queria ser médica e médica pediatra. E quando eu comecei a chegar perto do período de escolher qual faculdade que a gente vai fazer, eu precisei realmente avaliar quais eram, né, as disciplinas, o que se faz, o médico, o tempo de estudo e tudo mais. E eu entendi que não era isso. E então eu comecei a buscar
outras disciplinas com que eu me familiarizasse. E aí eu parti do princípio que eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei de observar as pessoas, observar os comportamentos, observar o que estava acontecendo nos ambientes, e eu notei que a comunicação era uma área que ia me permitir aprender cada vez mais o jornalismo, né, com essa característica muito investigativa, a produção de conteúdo, e acabei me encontrando no jornalismo. Não fui para a TV, mas eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de produzir conteúdos, então acabei me desenvolvendo nessa área. E logo que eu me formei, foi um período em que as assessorias de imprensa e o marketing estavam crescendo muito dentro das organizações e muitos jornalistas estavam migrando para essa área corporativa. Então, esse foi o movimento que eu fiz. Na realidade, eu não escolhi educação, saúde ou tecnologia, foi algo que aconteceu para mim. Essas áreas, na verdade, acabaram me escolhendo, digamos assim, e foi uma experiência que eu tenho muito carinho, muito respeito por ela. Imagino. Acredito que deva ter contribuído imensamente para a bagagem que você desenvolveu hoje. Sim, sempre fui bastante curiosa também, sempre muito... gostei sempre de me aproximar de pessoas que soubessem mais que eu, para que eu pudesse aprender. Então, em todas as empresas que eu trabalhei, era isso que eu fazia. Eu tentava identificar aí quem eram as pessoas que tinham bastante conhecimento e colava nelas. E, por um outro lado, eu sempre tentava identificar também quais eram os clientes que eram grandes desafios para a empresa, né? Em termos de resolver um grande desafio, resolver um grande problema. E eu acho que essa vontade de querer resolver grandes problemas também me gerou, me trouxe essa experiência que eu tenho hoje, né? Com certeza. Sim, sem dúvida. E me fala, então, você disse que está numa cidade do lado de Osasco, eu não sei se foi o áudio que cortou, mas eu não ouvi. Sim, na verdade, assim, eu estou em São Paulo ainda, mas é praticamente divisa com Osasco. Então, em alguns passos, estou em Osasco, mas não posso falar que eu estou em Osasco, porque, né, ainda é São Paulo aqui. Tá certo. Então, está em São Paulo, quase do lado, quase em Osasco, vai. Isso. Bom, legal. Eu vou aproveitar para dar boa noite aqui para o pessoal que já está ao vivo aqui no YouTube. O pessoal está dizendo parabéns pelo programa. Mudaram um pouco, às vezes fica difícil, mas ficou legal. Eles preferem pessoalmente mesmo, preferem no estúdio. Imagino que sim, gente. Do estúdio realmente é melhor, né? Mas agradeço aí pelo apoio. Imprevistos acontecem, como eu disse, e o importante é que não deixamos vocês, né? Tem alguém aí também passando para me desejar um abraço. Que bom, fico feliz por estar contribuindo com vocês, né? Assim como o Jorge está comentando aqui ao vivo. Mas, Jorge, pode ter certeza que da melhor maneira sempre estarei aqui para contribuir, né? E hoje não será diferente, né? Vamos falar de conteúdo muito rico aqui, que com certeza vai contribuir bastante para o empreendedorismo aí de todas as empresas, né? Bom, Priscila, você disse que tem 2 negócios, né? Fala um pouquinho desses 2 negócios para a gente, então. Um e-commerce, que é um baita de um desafio, e outro é uma empresa de planejamento estratégico, pela qual até nós nos conhecemos, né? Para que todos saibam, nós nos conhecemos num grupo de negócios, né? Da região de Osasco, de São Paulo, e desde então a gente entende que as nossas áreas se somam, né? São áreas que hoje a gente precisa, dentro da comunicação a gente tem muitas áreas e nem sempre a gente pode ser bom em tudo, e também é muito difícil nós termos braço para desenvolver todas as áreas, né? Por isso nós entendemos que os nossos serviços podem se completar.
E justamente por isso que estamos aqui hoje para poder, digamos que, elucidar isso bem para as pessoas, né? Muito bom. Fala um pouquinho, então, para a gente desses 2 desafios e quanto tempo que tem cada um deles, por favor. Ah, é legal, Flávia. Eu gosto muito de falar sobre os meus negócios, porque é como se fossem meus filhos, né? Querendo ou não. Em 2014, na realidade, eu estava no mercado, estava numa posição ainda bastante estável, eu gostava da atividade que eu fazia, da posição que eu ocupava e tudo mais. E eu estava no segmento de tecnologia, né? E a tecnologia, todo mundo sabe que, assim, a gente vive o presente, mas o que acontece é sempre muito lá na frente, né? Então, nesses praticamente 7 anos que eu trabalhei nessa empresa, praticamente o tempo inteiro eu ouvia falar que o comércio online era o que ia acontecer para o mundo, né? Aos poucos ia ser só comércio digital. Então, eu fui agregando conhecimento, né? Como eu estava na área de tecnologia, aprendi muito a respeito de plataformas, integrações, modelos de negócio e tudo mais. Também por ter acesso aí a pessoas, a grandes executivos da área de negócios, eu também fui absorvendo essa experiência, esse conhecimento. E então, em 2014, eu decidi que eu iria empreender. Esse já era um objetivo que eu tinha de muito tempo, né? Eu vinha no mercado realmente me preparando para empreender. E aí eu decidi ir para o mercado de moda íntima feminina, porque era um mercado que estava em desenvolvimento, estava em crescimento e tinha uma perspectiva grande de ascensão nesse segmento. Então, eu acabei escolhendo o comércio eletrônico, porque era uma tendência de mercado. Naturalmente, todos os negócios, veja, agora com a pandemia, quantos negócios não precisaram se reinventar de um dia para o outro, se transformar num negócio digital, porque não estavam preparados ainda, né? Mas, na realidade, essa informação ela não era nova, né? Para quem acompanha o mercado, para quem acompanha as tendências, né, dos negócios, isso já não era uma novidade. Isso já era uma tendência e, infelizmente, aqueles que não estavam preparados precisaram, né, desembolsar um pouco mais para se digitalizar, para se organizar e tudo mais. Como eu já olhava para isso, eu decidi criar, então, a loja virtual. Esse é um negócio que realmente está crescendo cada vez mais. Com a pandemia, cresceu ainda mais. E a tendência é que esse crescimento, ele permaneça, né? Em 2000... E é um desafio? Está sendo um desafio? Como que vem sendo isso para você? Eu acho que é super legal essa sua experiência como gestora de uma loja online, né? Porque realmente isso é uma tendência. Como a gente estuda isso no marketing digital e trabalha, né, isso frequentemente, trabalha o marketing das lojas online, porque muitos empresários entendem que vou criar uma loja online, vou cadastrar os meus produtos e a mágica vai acontecer. E a gente sabe que está longe de ser uma mágica. Exato, né? Exato. Então, conta um pouquinho para nós dessa sua experiência. Eu até vou aproveitar e fazer uma ponte, Flávia, até com o tema já da nossa conversa aqui, que é a comunicação, o planejamento estratégico, né? Quando eu decidi entrar nesse mercado, imagina, já tinha muita gente, né? A gente já tinha despontados aí grandes comércios eletrônicos, grandes lojas virtuais, e entrar nesse mercado também não era tarefa fácil, não é para qualquer um, né? Imagina, eu começar confeccionar um produto, entrar no mercado, até mostrar que é um produto legal, que tem qualidade, ia levar muito tempo. Então, o que eu fiz? Eu usei o meu conhecimento, o meu know-how em planejamento estratégico, defini uma estratégia que fosse coerente com o meu momento, com o meu conhecimento e com o estágio da empresa, para que eu pudesse alavancar mais rápido. Então, o que eu fiz? Ao invés de eu começar um negócio com produtos de marcas aleatórias ou então uma confecção própria, eu decidi buscar, primeiro, definir quem era o cliente que eu queria atender, segundo, qual era o tipo de produto que eu ia vender e como que eu ia posicionar essa minha marca.
Então, eu comecei o meu negócio pensando no posicionamento. E quando eu decidi o posicionamento, eu fui escolher quais eram as marcas que estavam adequadas e que estavam alinhadas com esse posicionamento que eu queria. E olha só, eu escolhi grandes marcas, né? Eu escolhi Valizer, eu escolhi Jogé, eu escolhi Darling, escolhi Calvin Klein, escolhi Salinas, assim, enfim, marcas já muito estabelecidas no mercado, já muito reconhecidas, já não só no Brasil, algumas delas. E o que foi, assim, determinante no primeiro momento, e foi o que eu realmente fui perguntada, né, fui questionada no início, quando eu quis comprar dessas marcas, foi, mas para quem você vai vender esse produto? Então, quando eu entrei em contato com essas marcas e eu já tinha o meu posicionamento formatado, isso foi um grande passo para que eu conseguisse revender essas marcas. Porque não é simplesmente ter dinheiro e ir lá e falar assim, olha, eu vou comprar um estoque, vou comprar produto. Não, essas marcas, elas estão preocupadas em onde é que você vai vender esse produto, para quem que você vai vender esse produto, como é que você vai posicionar sua loja, porque é total questão de alinhamento de marketing com eles também. Então, eu já trago aí a questão da importância de você se planejar para começar um negócio, a importância de você ter um posicionamento forte. Isso não só te traz visibilidade, mas também te traz parceiros efetivos. E segurança, que acredito que é aquilo que o empresário mais deseja, né, Priscila? E mais precisa, que é a segurança, porque todas as manhãs, quem é empresário, isso eu li num livro que eu vou dizer agora, a única certeza que nós temos é a incerteza. Essa frase, ela me marcou muito, porque eu sempre fui uma pessoa com uma característica de ter uma solidez muito grande no negócio. E, logicamente, quando você fala de planejamento estratégico, você, como sendo uma profissional de comunicação, fez o dever correto, fez o dever de casa corretamente, porque, afinal, você estava abrindo um negócio novo e você fez o dever de casa, que é fazer um planejamento estratégico, estudar o mercado, estudar o posicionamento que você quer ter diante do mercado, este público que você quer atingir, e compreendê-lo e buscar os parceiros corretos, como você mesma disse. Tudo isso te traz uma solidez muito grande para um negócio que você está começando a construir. É diferente de começar um negócio no achismo. Perfeito, perfeito. Olha, eu falo assim, achismo é uma coisa que assim, não deve existir nunca, sabe? Para quem é jornalista sabe que o achismo não deve existir jamais. E eu sempre carreguei isso para minha vida, sabe? É claro que empreender requer riscos, né? Você vai se arriscar, mas você tem que trabalhar com riscos calculados. Então, se acontecer isso, o que eu faço, né? Então, você ter plano B, plano C, não é uma questão de... não é uma questão mas incerteza, né? É uma questão de segurança mesmo, como você falou. Né? Estratégia mesmo, exatamente. Né? O plano B e o plano C não significa que você fracassou, pelo contrário. Não, pelo significa contrário. Que você tem uma flexibilidade muito maior de já enxergar um cenário, um futuro com várias possibilidades, e se não deu certo de um jeito, existe ainda outros caminhos a serem traçados. Né? Sim, com certeza. Eu acho isso muito importante, sabe? E além disso, né, a coerência que você estabelece na linha do tempo com relação a como você se comunica, a como você planeja sua comunicação, isso faz com que as pessoas vão cada vez confiando mais em você como empreendedor e na sua marca, né, como uma empresa no mercado. E por que eu digo isso? Porque, naturalmente, não sei se você chegou a passar por isso, Flávia, mas eu passei por isso, sim, e eu conheço muitas pessoas que também passaram por isso. Mas, muitas vezes no Brasil, você fala assim, eu vou abrir uma empresa, né? E você abre uma empresa e você começa a compartilhar com as pessoas, primeiro com as mais próximas,
Aí você vai ampliando, né, o seu alcance, vai ampliando a tua rede de contatos. E é impressionante que quando você completa um ano de empresa, hein? As pessoas viram para você e falam assim, puxa, que legal, deu certo, né? E aí você fala assim, puxa, que legal, deu certo, tá caminhando, né? Estamos indo, mas a gente só tem um ano de empresa. E aí quando você faz 2 anos de empresa, as pessoas voltam para você e falam assim, caraca, deu certo mesmo, né? E aí é impressionante, porque eu tive essa experiência e eu ouvi de muitos empreendedores isso também. Então, na realidade, o que acontece? O mercado, e eu não falo isso só das pessoas que conhecem a gente, o mercado precisa de validações, né? E o trabalho que o marketing faz, a comunicação faz, é justamente estar constantemente validando a coerência daquilo que você vem comunicando. E eu acho que está aí a importância de você definir uma boa estratégia, você ter coerência na sua estratégia, você não ficar trocando, porque assim, estratégia não é uma coisa que você altera toda hora, né? Você define uma estratégia e você cria um plano para aquilo. Você pode alterar a rota, mas alterar a estratégia toda hora, isso não é recomendado. Então, você criar uma boa estratégia e fazendo essas validações e criando essa coerência, isso faz com que o público olhe para você e fale, caramba, é coerente, é verdade, eu confio, o que ela está falando é verdade, o que ele está vendendo é de boa qualidade, enfim. Então, eu acho que essa experiência, para mim, também foi muito importante. E a Bielíssima, ela vem como talvez um dos meus maiores cases, né, com relação a marketing e comunicação, porque foi onde eu tive real oportunidade de aplicar absolutamente tudo que eu acredito. Porque, Flávia, você sabe, né, você também tem uma experiência aí de mercado, e quando a gente responde por uma empresa, né, muitas vezes nós temos variáveis incontroláveis, né? Muitas vezes. E não necessariamente a gente consegue aplicar tudo aquilo que a gente gostaria. Então, a Bielíssima foi a oportunidade que eu tive de aplicar tudo aquilo que eu acredito, né? Tudo aquilo que eu achava que devia. E com isso, né, eu até já vou emendar uma segunda história que faz sentido com o que eu estou falando agora. Mas antes de você emendar, guarda, não perde a emenda, não. Mas antes de você emendar, eu só quero ler uma pergunta já para você. Primeiro, eu quero agradecer que tem muita gente entrando aqui no YouTube, né? O pessoal está vindo do TikTok, está vindo do Pai, está avisando. Quero reforçar para o pessoal do Facebook, da UOL Web TV, que entra muita gente pelo Facebook também, porque é transmitido ao vivo por lá também. Nosso número é muito grande no Face também. Vem para o YouTube para poder compartilhar com a gente. É tão gostoso a gente assistir aqui a participação das pessoas, é muito bacana. Quero mandar uma mensagem para a Adriana, que entrou aí também ao vivo. Ela entrou e falou, por favor, manda um abraço para mim. E a gente aqui também tem Josiel, tem a Marta, tem a Margarete Dias, que eu não tinha dado um alô ainda. E tem uma pergunta aqui, Priscila. Vou passar essa pergunta para você, que hoje você é a mulher da vez. Legal, vamos lá. O Jorge Kuhlman, ele está perguntando, eu gostaria de entender melhor o que é a validação do mercado. De uma forma prática, Flávia, quando a gente fala em validação, é a repetição da comunicação, né? Muitas vezes a gente lança uma divulgação para o mercado, seja no nosso site ou nas nossas redes sociais, na própria mídia, enfim, são N os formatos de comunicação que a gente pode ter. E o que é a validação? É a gente replicar a comunicação de forma que a gente dê coerência para aquilo que a gente falou. Então, por exemplo, olha, eu estou lançando uma marca e eu estou falando que a minha visão é que eu quero ser o melhor do mercado. Então, como é que você comprova para o mercado essa tua fala? Porque, na verdade, papel aceita qualquer coisa, né? A gente pode falar o que a gente quiser,
o sonho, a vontade, os desejos, a gente pode falar o que a gente quiser, mas as validações é a gente reforçar constantemente através da comunicação, através dos depoimentos, através das entregas que a gente faz para os nossos clientes. É dessa forma que a gente vai validando que aquilo que a gente falou lá no início, que era o que você ia fazer, está realmente acontecendo. E isso vai gerando credibilidade, isso vai gerando confiança, isso vai gerando até um rapport muito grande, né? Sim, na verdade é como se você comprovasse, né? Você diz, Sim, eu sim. sou fulano de tal, e você consegue comprovar por A mais B que realmente você está se posicionando como fulano de tal por conta disso, daquilo, né? Isso tudo através da comunicação, né? Ou seja, de maneiras que o seu possível cliente enxergue esse cenário, né? Sim, e é algo que é comum a gente ver hoje também, assim, nas estratégias até de marketing digital mesmo, né? Quando a gente vê as pessoas que lançam uma comunicação, e aí, eventualmente, você vê lá nos conteúdos dela depoimentos de clientes, aquela fotinho ou aquele vídeo mostrando como é que aquele produto ou que aquele serviço foi entregue ao cliente. Então, isso tudo são validações, né? Sim, então, sim. Não deixa de ser uma comunicação, né? Uma forma de aplicar o marketing validando aquilo que você se programou e se planejou para fazer. Bacana. Tomara que tenhamos respondido aí ao Jorge Kuhlman a respeito da pergunta dele. Tomara que ele confirme aí nos comentários para nós. É isso aí, Jorge. Fala para nós aí se ficou claro, hein? Uhum. Legal, agora vamos lá para a sua emenda. Eu te interrompi, mas espero que você não tenha perdido aí o fio da meada. Não, na verdade eu acho que é legal contar essa história também, porque eu ia contar que no meio do caminho, né, eu estava falando dos parceiros, do posicionamento, a importância que o posicionamento teve para abrir porta com os parceiros. Mas nem todos os parceiros abriram portas inicialmente. Primeiro porque a empresa estava começando naquele momento e tudo mais, tinha que ter pelo menos um tempo de CNPJ e tudo, e puxa, a gente quando está começando, a gente fica até triste, né? Você fala, puxa vida, né? Não consegui com essa marca, eu queria tanto. Imagino essa dificuldade, né? Eu não vivencio isso, mas conheço muitos empresários que passam por isso, e o meu marido, ele é vendedor também numa grande empresa, e ele vive me falando dessas situações. A validação que a grande empresa exige que você tenha tempo de CNPJ, como você disse, e por aí afora, né? Sim. E muitas vezes esses caras, eles não vão olhar a bagagem que você tem, o tempo de experiência, eles não vão olhar seu currículo, eles querem saber o tempo de CNPJ, e é só isso que vale. Mas tudo bem. Eu comecei com aquelas que abriram portas e tudo certo, e aí, no ano seguinte, né, 2015, eu ainda assim, nessas experimentações aí com relação à comunicação e marketing e tudo mais, como é que eu faço para alavancar mais, para aparecer mais, como que eu posso dar um tiro certeiro e fazer com que o máximo de pessoas possível veja a minha marca. E obviamente, né, como todo empreendedor está começando, pouco orçamento e tudo mais. E um dia eu falei assim, eu preciso explorar mais o que eu aprendi no mercado e o que eu fazia para os outros e fazer para a minha própria empresa. Né? Então, nesse momento, eu também tive foi uma estratégia que eu adotei, né? E eu resolvi escrever a minha história. E eu enviei essa história para a editora do Pequenas Empresas, Grandes Negócios e falei para ela, olha, Priscila também é o nome dela, eu falei, olha, eu acho que é uma história que faz sentido para a revista, se você tiver interesse, a gente pode conversar mais a respeito. Ela se interessou, ela publicou a matéria, tem muita gente que acha... Bacana. Tem muita gente que acha que foi uma matéria paga, porque eles replicaram essa matéria muitas vezes, inclusive. Não tem ela aí para colocar na tela para a gente ver, não, né? Deixa eu ver se eu consigo
Eu posso, paralelamente aqui, tentar ver se eu consigo achar aqui a matéria, se ela ainda está disponível. Bacana. Mas parabéns, né? Porque, poxa, fantástico. Pequenas empresas, grandes negócios, não tem nem o que falar, né? Foi realmente, assim, foi uma experiência que deu certo, né? Foi vamos dizer assim, eu me coloquei no papel de atirador de elite e falei, vai, e deu certo. E com essa visibilidade que eu tive através dessa iniciativa, para você ter ideia, Flávia, eu tenho ressonância disso até hoje. Até hoje eu recebo contatos de pessoas, recebo contatos de empresas, com essa visibilidade que eu tive. Todas as marcas que tinham questionado inicialmente, elas me procuraram e abriram as portas para que eu pudesse comprar. Poxa, que bacana. Parceiros, a expansão, a gente começou a atender muito mais fora do estado de São Paulo, né, em regiões que, por exemplo, Minas Gerais, Nordeste, região sul do país. Então, assim, essa visibilidade me trouxe muita oportunidade, né? Então, trouxe visibilidade para a loja, trouxe oportunidade para a Priscila e trouxe algo que eu não estava esperando, né? Duas coisas que eu não esperava assim tão cedo na vida. Uma delas era ser convidada para participar de um livro em coautoria falando sobre empreendedorismo feminino. E aí esse foi algo que isso não foi nada planejado, foi algo que realmente aconteceu. E foi uma experiência incrível, né, ter participado dessa obra em coautoria, poder compartilhar a experiência como empreendedora e tudo mais, foi muito legal. E uma outra coisa que aconteceu paralelamente foram muitas pessoas que passaram a me procurar pedindo conselhos, pedindo ajuda. Olha, eu quero abrir um negócio, eu quero empreender, como é que eu faço? Eu me inspirei na sua ideia, eu tenho uma ideia parecida com a sua, enfim. E você não faz ideia da quantidade de pessoas que eu, assim, inicialmente, uma parte que eu ajudei realmente gratuitamente, porque eu gosto, e uma parte que eu declinei, porque eu falei, olha, eu não tenho como, né, conciliar e tudo mais. Então, nessa época, eu declinei a muitas oportunidades de consultoria e de atender clientes, porque eu não estava com esse propósito, né? Mas eu tive uma pessoa que ela foi tão persistente, que ela me ligava, eu acho que talvez uma vez por semana. E ela insistia, olha, eu queria que você me desse uma consultoria, porque minha história é parecida com a sua e tal. E eu sei que ela me venceu pelo cansaço. E aí, tá bom, ela queria pagar pelos serviços, né? Então, e aí, tá bom, então eu vou montar montei um modelo de consultoria, e foi assim que a PP Conecta nasceu, né? Eu montei um modelo, funcionou para ela, e aí, com uma indicação, eu ia atendendo pontualmente algumas empresas, alguns clientes que queriam alavancar seus negócios, montar um planejamento estratégico de marketing, ou definir como posicionar a sua marca, a sua empresa, como criar essa comunicação. E foi assim que nasceu o meu segundo negócio, de uma experimentação, né, de um case que foi a Bielíssima, que é a Bielíssima, surgiu outro negócio. Então, na verdade, eu achei que era o contrário. Eu achei que a PB Conecta tinha vindo primeiro e depois a Bielíssima. Então, na verdade, a Bielíssima veio primeiro e depois a PB Conecta. Nossa, Exatamente. Fantástico. Exatamente. Poxa, por essa eu não esperava, fui surpreendida agora. É que eu acho que nós nos conhecemos pela PB Conecta, né? Sim, sim. E eu acho que eu acabo na rede que a gente se conhece, eu acho que eu acabo falando muito mais da PB Conecta. E a Bielíssima é um negócio que, de alguma forma, ele caminha sozinho, né? E esse ano, né, 2022, é um ano que eu tenho dado muita energia, muito foco, e tenho aparecido muito mais pela Bielíssima. Então, acho que talvez por isso algumas pessoas da minha rede não tenham essa percepção ainda. Bacana, bacana.
Queria te mandar um elogio aqui, né, do José Silva. Ele está dizendo que você é uma pessoa muito forte, batalhadora e linda também, viu? Ai, que bom! Obrigada, José. Obrigada, muito Imagina, obrigada. virou uma sessão de elogios aqui. Ah, imagina! Ai, que bom, que bom. Eu fico feliz, mas na verdade eu fico muito, muito feliz mesmo de poder contribuir mesmo, né? De poder compartilhar essa experiência, porque eu sei que de alguma forma pode inspirar as pessoas, né? A enxergar, né, Flávia, que profissionalizar o negócio, estruturar o negócio é algo sério e que deve ser pensado e planejado desde o primeiro momento que você decidiu abrir um negócio, né? Então, por que eu me dedico muito ao marketing estratégico? Porque eu acho que sem estratégia a gente não vai a lugar nenhum. Sem estratégia a gente patina. Sem estratégia a gente não obtém resultado. Dá tiro sem saber onde que é o alvo, né? Se você vai atirar para um lugar que você não sabe se realmente é lá que você tem que atirar. É bem isso, mas a gente sabe que existem muitos empresários que, infelizmente, não começam da maneira correta a parte de marketing, que é apostando no planejamento estratégico, né? Na compreensão de mercado, na compreensão da concorrência, nessa análise toda. Então, é um ponto que, assim, é primordial, eu vejo, principalmente nos dias de hoje, porque, assim, você estava falando, sempre foi importante, mas a gente vem vivendo um desafio a cada dia que passa, né? A tecnologia, hoje, eu estava dando uma aula, inclusive, cedo, sobre a Web 2.0 e o Web 3.0, que já vem, já está aí prevendo a utilização da web semântica. Ou seja, a gente tem aí um cenário de evolução constante e as empresas, elas estão preparadas para esse cenário? Então, a pergunta até que eu te faço por exemplo, as empresas que não fizeram um planejamento estratégico estão posicionadas aí no mercado, mas estão com medo do novo, né? Que é um grande desafio, como eu disse, diário, você se adaptar ao novo. Como que você vê a possibilidade de implantar e desenvolver um planejamento estratégico no meio do caminho? Eu acho que assim, né? Eu vou começar até contextualizando um pouco, porque eu vejo uma dissonância muito grande entre as grandes empresas e o micro e pequeno empresário. Existe ainda uma dissonância muito grande, né? Inclusive em termos de dores, né? E vou começar falando das grandes, né? Hoje, a grande preocupação dos grandes, né? Das multinacionais, das grandes empresas brasileiras também, a preocupação em como inovar o seu produto, como trazer essa questão da diversidade. Então, a inovação ainda é uma preocupação das grandes empresas. Como inovar constantemente. Quando a gente vai para os micro e pequenos empresários, nós temos uma massa muito grande de empresas, né? E como existem vários estudos, várias pesquisas que falam sobre isso, inclusive, essa grande massa de empresas pequenas, elas são as que realmente geram movimentação na economia, né? Só que essas empresas, elas estão ainda muito preocupadas em, vou dizer uma expressão, né, que eu acho que muitos conhecem, que é matar o leão no almoço para comer no jantar. Então, as micro e pequenas empresas, elas ainda trabalham num ritmo muito imediatista e elas fazem, assim, extremamente cansativo. Então, como que essas empresas vão pensar em inovação? Como que elas vão pensar em todas analisar informação, analisar comportamento de cliente, analisar comportamento de consumo, analisar semântica,
analisar todas essas questões se na realidade ela está lutando para fazer o arroz com feijão, né? E qual que foi a grande descoberta que eu tive quando eu aceitei essa proposta de fazer a consultoria, né, e de começar a PB Conecta? Eu me coloquei no propósito de atender as micro e pequenas empresas, porque eu entendia que a partir do momento que a gente estruturar bem essas micro e pequenas e fazer elas trabalhar num ritmo mais saudável, fazer elas trabalharem de maneira mais organizada e mais planejada, toda a economia vai ganhar, inclusive eu. Com certeza. Então, se são os... É a base, né? A massa é muito maior, né? Nós fazemos parte disso e precisamos desse apoio. Essa é a verdade. Infelizmente, é um apoio que nem todos os fornecedores enxergam como uma possibilidade de crescimento em conjunto, até, como você mesma disse. Sim. Olha, para você ter ideia, eu quando saí dessa empresa que, assim, era uma empresa grande, né? Uma empresa média no mercado, já bastante conhecida, quando eu contratava serviços de agência ou de fornecedores e tudo mais, eu tinha uma barganha muito grande. Eu conseguia negociar preço de uma forma que era... Porque daí é o contrário, sim, né? O cenário é o contrário. A agência quer ter a grande empresa como cliente de qualquer maneira, nem que seja para ela jogar o preço dela lá embaixo. Então o cenário muda. Né? O poder de negociação está na tua mão, né? Isso. E aí, quando eu resolvi abrir o meu, e eu busquei esse mesmo parceiro, e fui negociar, mas não tem como mais. Agora não dá mais. Já foi. Só podia daquela vez. Então, é uma incoerência muito grande, e eu acho que para a gente atingir essa maturidade que você me perguntou, que você me falou, eu acho que a gente precisa ainda evangelizar muito. A gente precisa ainda dar um apoio para os micro e pequenos para a gente conseguir mover a massa. Eu acho que é a única forma de a gente realmente conseguir, não só através de, digamos, né, cenário socioeconômico, político, blá, 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 essas coisas todas, para a gente não ficar nessa dependência. Eu acho que o caminho talvez seria realmente essa evangelização, né, a gente poder estruturar melhor os pequenos e médios para que eles consigam se planejar, se organizar. E foi por isso que eu comecei atendendo os pequenininhos, para que eles pudessem atuar de uma forma mais profissional. E você também me perguntou se eu achava possível fazer isso no meio do caminho. E eu não só acho possível, mas eu acho necessário e fundamental que a partir do momento que o empreendedor caiu a consciência, tomou consciência de que ele precisa se organizar, que ele precisa se estruturar, mais do que nunca, de forma imediata, ele tem que buscar apoio, buscar ajuda, para que ele realmente, assim, não perca mais dinheiro, nem tempo e nem oportunidades. Perfeito. Tem mais uma pergunta para você. Primeiro, um comentário aqui, alguém deve te conhecer, Janaína Ravagelli. Eu conheço a Jana, que legal, ela sempre assiste as minhas lives. Obrigada, ela mandou Jana. uma mensagem aqui dizendo que você é um ser humano incrível. Que linda, obrigada. E para a gente finalizar, uma pergunta do Josiel. O Josiel está perguntando se você acha que um planejamento estratégico deveria ser revisado há quanto tempo? Olha, eu costumo dizer o seguinte, né? O mundo hoje é muito dinâmico. Cada vez mais ele está dinâmico. Um planejamento estratégico você faz sempre pensando no longo prazo. E você precisa ter, assim, os pontos de revisão. O que eu recomendo e eu faço? Anualmente, eu olho meu planejamento estratégico e vejo, eu preciso ajustar a rota ou não preciso ajustar a rota? Menos que um ano, você só faz o acompanhamento e você só ajusta o que é realmente necessário. Porque eu vejo, vou até comentar uma coisa que eu pensei essa semana, ou semana passada, por esses dias, assim, me ocorreu isso. Constantemente a gente tem visto na internet, né,
nas redes sociais, principalmente, pessoas e algumas empresas ofertando planejamento estratégico de mídias sociais, planejamento estratégico de Facebook, planejamento estratégico de posts no Instagram. E assim, um planejamento estratégico, gente, ele é mais amplo, né? Uma estratégia não é definida para uma ferramenta, né? O planejamento estratégico ele é definido para a organização e quando você faz um planejamento estratégico de marketing, você já olha para suas campanhas do ano inteiro. Então, quais são as ferramentas que eu vou usar? Qual é a comunicação que eu vou fortalecer? E quais são as pessoas que eu vou impactar? Eu acho que, assim, claro que tem outras questões importantes para serem analisadas, mas eu acho que essas são as mais importantes. Então, um planejamento estratégico, ele precisa ser revisado, mas não com tanta frequência como eu tenho visto ser anunciado aí na internet. Infelizmente, o fácil acesso de todo mundo poder publicar conteúdo na internet, acabou que, infelizmente, a gente vê muitos conceitos sendo aplicados de maneira errada. Né? Nós que, digamos que já estamos aí no mercado há um tempo considerável, né? Sabemos que, como você mesmo pontuou, o conceito está errado, né? A aplicabilidade não é essa. Né? Assim como a gente vê marketing para dentista, marketing para advogado, marketing para isso ou para aquilo, marketing é um só. Né? Não existe isso é uma estratégia de venda. Estão querendo empacotar o marketing num produto pronto e vender para o advogado e vender para o dentista e assim por diante. E a gente sabe que não funciona assim. Mas, como a internet está aí aberta para todos, todo mundo pode chegar e pode se colocar e pode vender ainda e faturar com isso, né? Infelizmente. É verdade. Eu queria até trazer uma coisa que, assim, a coisa mais simples que eu acho que eu já inventei de falar, assim, né? Não sei se eu não inventei isso, né? Obviamente, mas foi uma reflexão que eu fiz e eu acho que foi a que mais me trouxe elucidação e falo isso para todos os clientes que eu tenho, para todas as pessoas que eu conheço e falo de marketing, né? As pessoas pensam que marketing é uma ferramenta, né? Só que, na verdade, marketing é a tradução de mercado, né? Então, como é que a pessoa pode ter um marketing eficiente se ela não sabe exatamente o que o concorrente dela está fazendo? Se ela não sabe qual é o perfil do comportamento do cliente dela? Se ela não sabe qual é a praça que o concorrente dela está trabalhando? Se qual é o posicionamento e preço do concorrente dela? Então, assim, marketing, como você falou, é posicionamento. São os 4 P's que, na verdade, não morreram ainda e eu acredito que, né? Eu acredito que eles ainda vão ser muito perenes e as pessoas precisam se conscientizar que marketing é olhar para o mercado. Não existe você falar que faz marketing se você não estiver olhando para fora. Exatamente. Muito bem colocado. Eu acho que é isso, né? O nosso intuito era realmente passar aí um recado de que do quanto é importante conhecer esse mercado que cada empresa ocupa, né? A empresa que ainda não está de portas abertas, não perder a oportunidade de começar pelo caminho certo, que é estudando o seu próprio mercado, e depois da análise do mercado, a hora que vier para a aplicabilidade, aí pode falar com a Vínculo, mas antes da aplicabilidade, pode falar com a PB Conecta, certo, Priscila? Certíssimo, estamos juntos. E aí, eu gostaria que você deixasse para nós, né, algum endereço de contato que você queira deixar, ou Instagram, ou e-mail, ou site, aquilo que você quiser deixar para as pessoas aí poderem te contatar depois e continuar um bate-papo, se quiserem, com você. Maravilha, Flávia, obrigada. Para me contatar, vocês podem falar pelo e-mail, né, priscilabiela@pbconecta.com.br e também pelo WhatsApp, que é o 11, né, DDD de São Paulo, 98185 6700. Legal, então peraí. Repete o WhatsApp para nós. 11 98185
98185, eu vou pôr no chat. 67 00. E o seu e-mail, né, Priscila? É com 2 L's. Priscila com L só, Biela com 2 L's. Priscila Biela. @PB Conecta, o seu Conecta é com N só, né? Isso, Conecta. .com.br. Isso. Já deixei no chat aí para todo mundo disponível. Muito bom, Flávia. Bom, eu agradeço super pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo seu programa, eu adorei participar. E eu espero ter contribuído de alguma maneira com toda a sua audiência aí. Fico feliz pelos comentários também. Então, pelos comentários, foi muito gratificante o nosso bate-papo. Passa muito rápido, sempre. Conversa boa é assim, né? Exatamente, mas com certeza nós teremos outras oportunidades na qual poderemos contribuir ainda mais e conversar ainda mais sobre as questões do marketing, né? Como dizia um velho amigo meu, os causos do marketing. Isso. Bom, Priscila, muito obrigada mais uma vez. Uma ótima noite aí. Tá frio ou tá calor aí em São Paulo? Tá um calor danado, menina. Eu fechei aqui para poder não vazar um ruído e tá um calor danado aqui. Aqui também tá quente. Também tá na base, estamos na base do ar-condicionado. Bom, a gente se vê. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Um grande abraço e parabéns pela profissional que você é, pela sua história, pelas suas empresas. Eu sei o quanto é desafiador o nosso dia a dia. E estamos juntos. Qualquer coisa, estamos por aqui. Obrigada, Flávia. Gratidão. Estamos juntos também. Precisar, estou por aqui. Maravilha. Gratidão a minha. Sucesso. Tchau. Tchau.